aqui é a Sara. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma novidade que eu já estava guardando há algum tempo, mas eu resolvi que era hora de compartilhar com vocês. E a novidade é que eu estou grávida. Sim, eu tô grávida. Essa é a minha primeira gestação. Então é todo um universo novo pra mim. E aí eu fico passando por diferentes momentos. Horas eu me sinto mais segura, horas eu sinto assim que eu tô bem perdida, que eu preciso aprender tanta coisa até a hora da criança vir pro mundo. Porque tudo é um mundo muito novo pra mim. A parte das consultas, do pré-natal. Tô estudando bastante sobre amamentação, sobre a alimentação da criança quando ela puder fazer isso, sobre parto, enfim, várias coisas. Então assim, eu tô aprendendo muito durante essa parte. E eu achei que seria interessante gravar vídeos aqui para o YouTube para pessoas que estão na mesma situação que eu, que engravidaram agora, que estão passando pela gestação, talvez seja a primeira também, e aí que a gente possa fazer essa troca e meio que aprender junto, sabe? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como que foi o meu planejamento para ficar grávida, de quais foram os primeiros sintomas que apareceram, como que eu descobri que eu estava grávida, um pouquinho sobre como que eu contei para minha família, e também a gente vai falar um pouquinho sobre como que é o atendimento hospitalar para gestante aqui nos Estados Unidos, porque eu moro aqui já há um tempo, então é essa experiência que eu vou ter. Logo aqui no canal eu vou postar para vocês um vídeo completinho sobre como foram as minhas primeiras 20 semanas de gestação, afinal eu já tô na 21ª semana, então eu vou contar para vocês tudo, os sintomas, quais exames que eu fiz, como é que foi essa primeira fase da gestação. E logo depois disso eu vou soltar diários semanais aqui, contando pra vocês como é que tá sendo as minhas semanas, o que eu tô sentindo, enfim, como que a gravidez tá evoluindo. Bom, primeiro vamos voltar pra vocês saberem um pouquinho da minha história. Eu queria ter filho, não queria ter filho, planejei, não planejei, como é que foi? Sim, eu pensava em ter filho, nunca foi tipo assim, o maior sonho da vida, falar a verdade pra vocês, mas era uma coisa que eu queria assim pro futuro, talvez um pouquinho mais distante. Como eu falei, eu moro aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, eu me casei há cerca de 6 anos, quase 6 anos, estamos quase lá. E aí quando eu me casei, a gente meio que conversou, eu e meu esposo, nós dois tínhamos a vontade de ter filho, mas não era algo que a gente tinha pressa, a gente podia esperar de boa, assim. E aí, na época que a gente se casou, nossa ideia era o seguinte, vamos casar, a gente espera mais ou menos uns 2 anos, quando esses 2 anos passarem, a gente começa a tentar engravidar. Beleza, foi assim. Só que aí os anos se passaram, esses 2 anos chegaram, e aí nessa época eu não me sentia preparada ainda pra ser mãe. Eu acho que eu ainda quero ser mãe, mas pode ser mais pra frente, não tem pressa. Pro meu esposo, meio que tanto fazia, ele, pode ser agora, pode ser depois, o corpo é seu, na hora que você tiver se sentir pronta, a gente vai. E foi assim, aí a gente deixou os anos passarem, a gente não estipulou tempo assim específico. Aí quando foi no ano passado, em 2022, a gente começou a ter essas conversas de novo, e aí a gente decidiu que a gente achou que era a hora já, que a gente se sentia, eu não diria 100% preparado, porque eu acho que ninguém se sente 100% preparado assim para ter o primeiro filho, porque é tanta coisa nova, e é muita responsabilidade, mas assim, a gente já se sentia mais confortável com essa ideia, a gente achava que estava mais estabilizado também, que isso foi importante, e a gente decidiu que já era a hora. Para contar para vocês, eu estava usando como método contraceptivo o DIU, então eu pensei, marquei uma consulta para tirar no final do ano passado, para tirar o DIU, depois disso eu resolvi remarcar essa consulta e mudei para o início desse ano, então, tipo assim, vou esperar mais alguns meses, depois disso eu tiro o DIU e a gente começa a tentar. Aí nesse ano, em 2023, eu acho que no finalzinho de fevereiro, foi quando eu fiz a retirada do DIU, fui ao hospital, a enfermeira fez a retirada. Quando ela fez a retirada do DIU, ela falou, olha, você pode engravidar agora a partir de qualquer momento. Pode ser que demore, mas pode ser que seja rápido também. E aí, na época, inclusive, eu tava usando alguns cremes, assim, dermatológicos pro rosto, pra espinha, porque eu tava dando muita espinha por conta do DIU. E ainda tô, mas essa é outra história. E aí, ela falou, olha, eu te sugiro parar com esses cremes por agora, porque não tem, tipo, estudo suficiente falando que é seguro pros bebês. Esse creme específico que você tá usando agora, eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim, aí eu parei com esses cremes, troquei a fórmula, enfim. E continuei a seguir a vida. A gente, assim, tava pensando em ter filho, mas não é que a gente tava tentando, planejando. Eu sei que tem gente que faz tabelinha, faz tudo. Não, a gente seguiu a vida. Eu preciso explicar pra vocês que a forma que eu descobri que eu tava grávida foi um pouco diferente. O que eu escuto que acontece com a maioria das mulheres é que a menstruação atrasa, aí fica desconfiada, vai lá e faz o teste. No meu caso, eu não estava menstruando. Quando eu coloquei o DIU, no primeiro mês, eu acho que eu menstruei um pouquinho, assim, por poucos dias, comparado com o meu fluxo de antes.
Mas depois disso, eu já não menstruava mais, o que eu achava maravilhoso, pra te falar a verdade. E aí depois que eu fiz a retirada do DIU, eu continuei não menstruando, meu ciclo não chegou a regular. E eu fui lá, pesquisei no Google, e o Google falava assim, que se fosse até uns 3 meses que você ainda não estivesse menstruando, depois da retirada do DIU, que ainda podia ser considerado normal. Porque o ciclo ainda não tinha regulado, mas que não era pra preocupar. Se passasse disso, aí falava que eu deveria procurar um médico. Mas eu não me preocupei com isso, não. Final de fevereiro eu retirei o DIU, aí passou março, meu ciclo não veio, a minha menstruação não veio. E nisso eu sempre contando pra minha mãe, falei, mãe, tirei o DIU. E ela perguntava se a menstruação tá vindo ou não tá, e eu falava pra ela que não tava. Minha mãe sempre batendo na tecla, você tá grávida, você tá grávida. Não pode, era pra sua menstruação já ter vindo, você tá grávida. Eu, não, mãe, tô não, o ciclo ainda vai regular ainda, não tô grávida não, preocupa com isso não. Mas ela sempre batendo na tecla que eu tava grávida e eu achando que não, porque eu tava sentindo tudo normal, não senti nada de diferente. Aí no inicinho de abril, de tanto minha mãe bater nessa tecla, eu fiz um teste caseiro, e esse teste caseiro, não sei se eu fiz errado ou não, o teste deu negativo. Então eu ainda falei pra ela, tá vendo, mãe? Falei pra senhora que eu não tava grávida, o teste aí, ó, deu negativo. Enfim, segui a vida. Teve um dia, no meio de abril eu acho, na verdade, teve um dia que eu tava trabalhando, esse dia, eu tô trabalhando de casa agora, mas esse dia eu tive que ir pro hospital que eu trabalho, assim, trabalhar algumas poucas horas lá. Aí, no hospital, teve uma hora que eu queria ir ao banheiro, eu levantei. Assim que eu levantei, eu senti muita náusea, meio que uma mistura de enjoo e náusea, vontade de vomitar. Foi muito rápido, mas foi o prazo que eu levantei da minha cadeira, caminhei até o banheiro, parou. Então, menos de 5 minutos, assim, muita náusea. Eu sou uma pessoa que geralmente eu tenho enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, eu tenho o sintoma da náusea junto. Nesse dia, eu não tava com dor de cabeça, não tava com enxaqueca, não, nem nada. E foi, assim, esse sintoma, esse sinal de náusea foi muito rápido, como eu falei, foi menos de 5 minutos. Depois disso, passou. Não senti mais nada, coisa mais esquisita, nunca tinha sentido isso antes. Mas eu não liguei uma coisa com a outra, não. Alguns dias mais se passaram. Teve um dia à noite, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece várias vezes. Eu acordo de madrugada, começa a passar um monte de coisa na minha cabeça, coisa que aconteceu nos últimos dias, pensamento do que eu vou fazer depois, começa a fazer um monte de plano, enfim, aquela nuvem assim, cheia de pensamento. E tudo começou a vir na minha cabeça. Que eu tirei o DIU, que eu não tava menstruando. Aí vinha a voz da minha mãe falando que eu tava grávida. Aí eu lembrei desse dia que eu senti essa náusea, esse negócio esquisito. Voltei a pensar que eu tava grávida. Falei, pronto, tô grávida, é isso. Levantei, fui no banheiro, tinha um teste lá de gestação, de gravidez. Fiz o teste e esse teste deu positivo. Era o mesmo tipo de teste que eu fiz antes, mas esse tinha dado positivo. E esse foi no finalzinho de abril. Aí o que eu fiz? Mandei mensagem na mesma hora para minha médica, porque no hospital que a gente vai tem um aplicativo. Se tiver alguma pergunta que você quer mandar pro seu médico, você abre um chat e manda. Mandei para ela de madrugada mesmo, para não correr o risco de esquecer, como se eu fosse esquecer uma coisa dessa. Enfim, mandei mensagem. No dia seguinte, de manhã cedinho, ela me mandou mensagem. Na minha mensagem, eu falava para ela o seguinte. Eu falava, olha, eu fiz um teste caseiro, o teste deu positivo. Eu queria ver se você podia me passar um pedido de um exame mesmo para eu fazer no hospital para confirmar se eu tô grávida ou não. Aí ela pegou, nesse dia seguinte, na manhã, já me mandou mensagem de volta, falou que já tinha colocado o pedido pro meu teste. Esse é um teste de urina mesmo, não ia ser um exame de sangue. Fui pro hospital, porque eu tinha que trabalhar no hospital umas 2 horas, o restante do dia ia ser em casa. Fiz o teste, trabalhei as minhas 2 horas lá. Depois disso, passaram mais ou menos uns 30 minutos, eu ainda estava no hospital, e aí chegou o resultado no meu celular, falando que era positivo. E essa foi uma coisa assim que eu sempre pensei antes, quando eu engravidasse, qual que é o seu sentimento? Será que era o sentimento que eu estava preparada, que eu não estava preparada, eu ia ficar animada, eu ia ficar com medo, como é que eu ia me sentir? Eu acho assim, preparada 100%, para a primeira gestação, eu acho que pouquíssima gente se sente, sabe? Eu acho que é muita responsabilidade, colocar uma criança no mundo, educar, tudo passa na minha cabeça. Será que eu tô pronta? Será que não? Enfim. Então, 100% preparada, eu acho que eu não tava. Mas assim, eu me senti muito feliz na hora, senti confortável. A gente tava num ponto que os dois já queriam. A gente se sentia também mais estabilizado, que ajuda. Enfim, aí tudo foi tranquilo. E aí eu zipei a minha boca depois que eu vi o teste. Voltei pra casa. Quando eu cheguei aqui, meu esposo ainda tava trabalhando. Então assim, eu fiquei ansiosa, mas me segurando pra contar pra ele o resultado, que tinha dado positivo. Ele nem sabia que eu tinha feito o teste. Aí esperei ele trabalhar.
Quando ele terminou, eu entreguei pra ele uma sacolinha que eu tinha comprado lá no hospital mesmo, na lojinha de presente. Na sacolinha tinha essa caixinha, que tem uma meinha de bebê. E aqui, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, fala Baby Socks, que é meia de bebê. E aí tem um ursinho, assim, quando você abre dá pra ver que é uma meinha. Aí eu entreguei pra ele essa sacolinha, que vinha com essa meia de bebê. Entreguei também um cartão. Aí no cartão na frente, meio que dava a entender que era parabéns, tinha uns animaizinhos, assim, um desenho bem infantil. E quando abri, eu escrevi à mão, parabéns papai. Meu esposo sabe algumas palavras em português, mas ele não é fluente. Enfim, entreguei. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu e meu esposo, a gente tem uma semana de diferença entre nossos aniversários. Então, meu aniversário tinha passado e o dele tava chegando em uns 3 ou 4 dias. Então, eu entreguei a sacola pra ele, falando que era um presentinho pra ele de aniversário, que era tipo uma lembrancinha. Aí eu entreguei pra ele abriu o primeiro cartão. Quando ele viu só a capa do cartão, ele não entendeu. Quando ele abriu o cartão, ele leu parabéns papai. Ele virou pra mim e falou assim, papai é o mesmo que pai? Eu falei assim, é. Aí ele veio pra mim e começa a falar assim, você tá brincando? Isso sério? Aí eu, não. Aí ele, você tá brincando? Eu, não, você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? E aí eu fiquei meio nervosa na hora, porque ele tava bem sério, né? Eu falei assim, agora? Não era essa reação que eu tava esperando, né? Mas aí depois disso ele foi, me abraçou. Aí ia lá, passava a mão na minha barriga, beijava a minha barriga, depois ia me abraçava de novo. E eu acho que era porque ele tava com o olho cheio de água, sabe, assim, lacrimejando, e não queria mostrar. E nessa hora ele ia lá e me abraçava. Mas enfim, ele ficou super feliz, radiante, falando que ele ia ser papai e tal. E foi muito bonitinha a reação dele. Depois disso a gente contou pras nossas famílias. Eu não vou lembrar a ordem agora, mas assim, a família dele tava vindo no próximo final de semana para um almoço que a gente ia ter aqui em casa, aqui. E aí quando eles vieram foi a mesma coisa, a gente entregava a sacolinha com a meia de bebê para cada um deles, assim, se tava vindo um casal, se era, enfim. A gente entregava para eles e aí foi muito legal ver a reação de cada um. A mãe dele, por exemplo, jogou a meia longe, acabou soltando um palavrão, mas assim, era de alegria que ela tava demonstrando. Cada um teve uma reação diferente, foi muito bonito de ver. Para os meus pais, eu tive que falar por chamada de vídeo, pelo WhatsApp mesmo. Então eu fazia a mesma coisa, eu mostrava a meinha, e aí eles foram entendendo o que era, né? E foi muito bonita a reação deles também. Pros meus pais, meu irmão, enfim. Aí a gente contou pra todo mundo. E a gente contou logo de cara, a gente não esperou. Eu sei que algumas pessoas esperam algumas semanas, o primeiro trimestre acabar, ou as 12 primeiras semanas, enfim. Eu fui contando logo de cara. Nas redes sociais eu demorei um pouco mais. Até porque eu não tava postando com muita frequência no Instagram mesmo. E aí quando chegou na 19ª semana, que minha barriga já tava aparecendo um pouquinho, aí eu tirei uma foto e postei lá, pra contar pro pessoal de lá também. E foi bem legal ver as reações, assim, de amigos ou de pessoas que não são nem tão próximas, mas de ver a reação deles também, foi uma coisa super legal. Bom, aí foi isso. Quando meu exame deu positivo, o exame que eu fiz no hospital, logo me mandaram uma mensagem pelo aplicativo do hospital para marcar uma consulta por telefone, que seria a primeira consulta, para ver como é que ia ser o próximo processo, né, que é a parte do pré-natal, das consultas que a gente faz antes do parto, de todo aquele cuidado médico que tem que ter tanto com a gestante quanto com o bebê. O processo, esse que eu tô passando, é aqui nos Estados Unidos, do atendimento hospitalar, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu sei que também pode mudar de estado para estado, porque cada estado tem leis diferentes, as regulações que o hospital tem que seguir no estado pode ser diferente do outro, o atendimento de hospital para hospital varia. Então, assim, essa é a minha experiência. Pode ser, se você também tá aqui nos Estados Unidos, mas morando num estado diferente, você tem um atendimento bem diferente do que eu tive. Vou contar um pouquinho pra vocês agora da minha experiência. Quando marcou a consulta por telefone, eu achei que ia ser uma consultinha rápida, assim. Só pra pegar as informações básicas antes do primeiro atendimento pessoal, sabe? Não, gente, a consulta foi demorada. Foram 40 minutos no telefone. E aí, eu não lembro de tudo que a enfermeira me perguntou, mas ela perguntou, por exemplo, qual era o meu peso antes da gestação, se a gravidez foi planejada ou não. Perguntou também se era a minha primeira gestação ou não. No final da consulta, ela me explicou como é que era o atendimento hospitalar para gestante nesse hospital. O hospital, se vocês tiverem curiosidade, esse que eu vou fica no estado de Wisconsin. Enfim, aí ela explicou que aqui tem 2 opções, que eu podia fazer o acompanhamento de pré-natal com o médico ou com a equipe
equipe de enfermagem, com as enfermeiras que se chamam midwives. Para tentar entender melhor, as midwives são enfermeiras que toda a formação delas acadêmica, que todo o treinamento delas, não todo, mas boa parte, é focada na parte de maternidade, de pré-natal, de parto, de pós-parto. É a parte que elas têm mais conhecimento, elas estão super preparadas. E aí eu já tinha dado uma pesquisada num grupo de brasileiras que eu faço parte no Facebook, e lá as meninas comentavam que elas achavam que o atendimento das midwives eram mais parecidos com o atendimento que a gente recebe no Brasil do que pelos médicos. E eu não lembro todas as razões agora, mas eu acho que parte era porque era mais fácil de agendar a consulta era mais demorada, você meio que se sentia mais confortável para fazer mais perguntas, entre outras coisas. E foi isso que eu optei. Só que a enfermeira explicou, caso minha gestação fosse de risco ou se tornasse de risco em algum ponto, aí sim as consultas seriam conduzidas por um médico. Do contrário, era de boa eu ver as midwives, a equipe de enfermagem, para isso. E ela também me explicou um pouquinho sobre o parto. Ela falou assim, olha, é o seguinte, da forma que a gente faz aqui no hospital, geralmente quem conduz o parto são as enfermeiras, as midwives. Se a sua gestação for de risco, se precisar fazer uma cesárea, aí sim é o médico que vai fazer. Do contrário, a equipe de enfermagem. Então, já que você quer fazer a sua consulta com a equipe de enfermagem, você pode ou optar pela mesma enfermeira e te acompanhar durante toda a gestação, ou você pode ir variando de enfermeira, de midwife, porque elas fazem escala. Então, pode ser que no dia do seu parto, seja uma enfermeira diferente. A gente tem umas 8 enfermeiras no nosso quadro, e aí elas vão fazendo essa escala, essa rotação. Então, uma delas vai estar no dia que você for ter neném, mas assim, a gente não sabe quem vai ser. Ela falou, se você quiser, você pode marcar então o seu pré-natal, a primeira consulta com uma enfermeira, a segunda consulta com outra, a terceira com outra e por aí vai. Então foi isso que eu fiz, foi isso que eu optei. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando um pouquinho mais sobre essa diferença de atendimento no Brasil e de atendimento aqui, quantas consultas que eu tenho, que tipo de exame que faz aqui. Mas esse foi um pouquinho da minha experiência. Bom, e foi isso. Agora, a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como que foram as minhas 20 primeiras semanas de gestação. Então, quais os sintomas que eu tive, quais os exames que eu fiz, como é que foi essa minha evolução da gestação durante essa primeira parte da gravidez. E logo, logo também eu vou começar a fazer diários da gravidez, diários semanais, pra contar pra vocês como minhas semanas estão indo, como que a gravidez está evoluindo. Também vou fazer vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz já aqui, comprinhas de enxoval, coisas que eu ganhei, coisas do tipo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês passem a acompanhar a minha gestação nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!